Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais da palavra do Senhor, dividindo ela com vocês. Agradecer a toda a igreja, por meio do pastor Edson, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da palavra. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de começar essa pregação de hoje, com que eu falo a vocês, tomando por tema o seguinte título: a obediência gera a bênção. O texto básico que eu utilizo para esse tema está lá em Deuteronômio capítulo 28, que diz o seguinte: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então é importante a gente lembrar que Deuteronômio, é um dos livros cuja escrita está atribuída a Moisés. Ali os 5 primeiros livros da Bíblia, e Deuteronômio é um deles, a escrita dele é atribuída por Moisés. Então, quando ele registra isso, inspirado por Deus, de certa maneira, ele está colocando, que a obediência está gerando a bênção. Para exemplificar esse texto e para que a gente entenda de maneira prática o que Deus está mostrando para nós nos dias de hoje. Nos dias de hoje, onde nós vivemos esse período tão incerto, esse período de medo, esse período de receio, esse período de incertezas, que acredito que você esteja em casa agora, num período de quarentena, que você esteja me vendo agora, mesmo diante desse cenário, a importância de nos mantermos obedientes, obedientes ao nosso pastor, obedientes às nossas autoridades, para que nós alcancemos as bênçãos que Deus nos manda, tá? Então, de certa maneira, a obediência vai gerar uma bênção, Seguir as orientações do Senhor, as orientações vindas do Senhor, geram a bênção. E a Bíblia oferece inúmeras formas de que a obediência que se alcança, a obediência que é seguida, ela não sai vazia. Ela, de certa maneira, é recompensada da parte do Senhor. Ela é recompensada pela parte do Senhor. Então, vamos ver um exemplo de vários que a Bíblia cita. Vamos ver um exemplo na vida de Noé. Noé, conhecido pela passagem da arca, do dilúvio. Vamos ver como que essa palavra, que está lá em Deuteronômio 28, se cumpre na vida de Noé, e que Noé ele é recompensado alcançando uma poderosa bênção, ok? Então vamos lá em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, tá? Antes de mais nada, também é importante contextualizar o livro de Gênesis também, cuja escrita é atribuída a Moisés. Gênesis é o livro do princípio de todas as coisas. É o livro que nos seus primeiros capítulos ele trata de toda a criação, dos 7 dias da criação, trata das primeiras linhagens do gênero humano por meio de Adão e Eva, seus sucessivos filhos, por meio de Caim, Abel e posteriormente Sete, e de que, de certa maneira, essa geração humana, esse gênero humano, ela foi se multiplicando sobre a superfície da terra, mas ao mesmo tempo que esse gênero humano ele multiplicava, a maldade, o gênero humano foi se corrompendo pelo pecado e a maldade, de certa forma, se multiplicou. Então, dentro desse contexto, com a queda do homem por meio de Adão e Eva e essa consequente corrupção, vamos ver de maneira prática o que está acontecendo, qual é o contexto que se insere Noé para que a obediência gerasse a bênção. E diz o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor:
Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque eu me arrependo de os Deus haver feito. Então, até esse versículo, nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, a maldade humana, né, acompanhando aí o crescimento da humanidade sobre a superfície da Terra, a maldade, de certa maneira, ela está tão intrínseca, ela está tão arraigada, ela está tão orgânica dentro do ser humano, de uma maneira em que até nos pensamentos a maldade se revela presente. E outra característica também, importante da gente ter colocado aqui, Deus se arrependeu diante de ver tanta maldade, ele se arrepende de ter criado o homem diante de tanta maldade que se multiplicou no mundo. Imagina que situação é essa que Deus está vendo lá do alto céu, onde Deus está vendo tanta maldade, tanta perversão diante da humanidade. E a palavra é bem clara, ele se arrependeu de ter feito, né? Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Isso é muito sério. Isso revela o nível de maldade que Deus está vendo, tá? Que está chegando a Deus. Então, no versículo 7, fala outra característica importante. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. É importante dizer que o reino animal ele foi criado em função do homem. Então, se de certa forma o homem se corrompe, o reino animal ele perde o seu sentido, né? Se a criação principal se corrompeu, toda aquela criação que ficava em torno do homem, ela também perde o valor. Então, ali a destruição vem para os homens e vem para os animais. E aqui vem sendo descrito todos eles, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito. Se a gente observar lá no começo de Gênesis, nós vamos ver também essa mesma especificação, né? Que Deus criou a ave do céu, os répteis, e aqui ele volta de novo a dizer que vai destruir o homem, né? O réptil e a ave. Ele especifica isso, né? Mas só que tem um porém. Noé, aí o nosso personagem principal de hoje, porém achou graça aos olhos do Senhor. Então, nós temos aqui uma primeira característica de Noé, que é justamente ter achado graça aos olhos do Senhor, né? Então, diante de todo aquele cenário de maldade, nós observamos que o Senhor Deus olhou para a terra e viu Noé alguém diferenciado, alguém que tinha graça, alguém que não era como os outros. Diante daquela maldade que se praticava em todo mundo, ele era diferente. Então, primeira característica para a obediência, ser diferente do que o mundo aponta, tá? Então, dando sequência aí, nós temos aí a partir do capítulo 6, lá no versículo 13, tá? Uma outra característica importante da obediência, Deus fala, Deus avisa. E nesse momento é onde tudo muda na questão da obediência. Quando há uma ordem, o que eu espero dessa ordem? Que haja obediência. Então a ordem foi dada. Lá no versículo 13, no capítulo 6 de Gênesis, diz o seguinte: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Deus deu uma ordem a Noé. Deus deu uma ordem. E como uma ordem dada, tem que ser uma ordem cumprida, uma ordem obedecida. Obediência gera a bênção. Então, observe bem, essa obediência gerando a bênção, ela é cumprida mediante a uma outra característica também importante. Deus estabelece uma aliança com Noé. Vejamos aí.
essa aliança está falando lá no versículo 18, capítulo 6, que fala o seguinte: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Então, Deus estabelece uma aliança com Noé, porque Noé tinha graça aos olhos do Senhor. E até esse momento, Noé tinha obedecido, porque ele construiu a arca. Ele obedeceu a ordem de Deus, ele ouviu a Deus e construiu a arca. E lá no capítulo 7, né, no versículo, a partir do versículo 1, fala uma outra característica, né, da obediência gerando a bênção. Deus está com ele. Felipe, mas como é que eu consigo comprovar isso? 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Olha só, duas coisinhas importantes. Entra tu na arca. Deus não fala para Noé, ó, entra naquela arca lá como se ele estivesse de fora. Não, entra tu. Ou seja, Deus já está dentro da arca. Deus está com Noé. Deus está segurando com Noé. Está firme com Noé. Né? E outra característica importante, olha só. Porque te hei visto, Deus olhando, né? Vamos lembrar que Deus viu a maldade do mundo, mas também viu Noé, porque Noé tinha graça. Justo diante de mim, nesta geração. Ou seja, diante da geração de maldade, Noé era o único justo. Então, Deus viu o diferencial em Noé. Né? Qual é o seu diferencial? Né? Tem sido como Noé? Então, reflitamos sobre essa questão também. Ainda no capítulo 7, no versículo 19, fala o seguinte: eis as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Então aqui nós já observamos que Noé entrou na arca junto com todos os animais, macho e fêmea, e de certa forma agora começou aquela chuva, né? Uma chuva leve, simples, que vai se agravando, a água vai subindo. A questão que nos remete aqui é que imagina aquelas pessoas que zombaram de Noé, que de certa forma olharam para Noé e falaram: mas por que você está construindo uma arca aqui num local plano que não tem acesso ao mar, longe de tudo que pudesse atender o propósito dessa arca, né? Aqueles homens estavam cegos pela maldade, não entenderam o propósito de Deus em tudo aquilo, não se abriram ao propósito de Deus, eram homens desobedientes. Mas Noé era obediente, ele ouviu a voz de Deus, ele construiu a arca. E nesse momento que essa chuva agora começa e as águas começam a subir, você tem aí a honra de Noé ao ouvir ao Senhor. Então a obediência também traz honra. A honra, quem merece, honra. Olha só a palavra fala: e as águas prevaleceram excessivamente. Ou seja, é a mostra de que diante de toda aquela maldade, Deus estava pondo fim naquela maldade. As águas prevaleceram, elas dominaram excessivamente. Né? Então ali mostra a vontade divina, né, sendo cumprida, porque Deus falou que ia destruir tudo aquilo, né, toda aquela maldade, né, que estava tomando toda a criação, mas de que de certa forma Noé estava sendo honrado, porque diante de todas aquelas pessoas, imaginem todas aquelas pessoas que viam a arca e viam o mar subindo, tentando bater na arca, pedindo para entrar, mas só que já era tarde. A maldade deles chegou num nível tal que não poderia mais ser adiada. Né? Então, Noé, nesse momento, ele está sendo honrado. A obediência que traz a honra. Ok? E lá no capítulo 8, a partir do versículo 15, fala outra característica importante, a bênção de fato. A obediência que gerou a bênção. Né? Diante de todo esse cenário onde Noé teve graça diante do Senhor, Noé obedeceu o que Deus tinha proposto para ele, de certa forma também
Noé era visto como alguém justo diante do Senhor e que de certa forma Noé foi honrado. Agora nós temos a bênção, que está lá no capítulo 8 de Gênesis, versículo 15. Então Deus falou a Noé, dizendo: sai da arca tu, de novo, né? Deus não está fora da arca falando assim, vem para fora da arca. Não. Sai da arca tu, né? Ó, você está aí, você vai sair da arca. Sai da arca tu e tua mulher e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Então, Deus fala para ele sair. Deus está dentro da arca. E todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Perceba, olha a bênção aqui. Povoem abundantemente na terra. Ou seja, descendência. Multiplicação da descendência. É uma bênção. E frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Vamos lembrar, Noé está dentro da descendência direta, lá no futuro, já apontando para Cristo, para Jesus. Então, é essa promessa que está sendo cumprida, essa bênção que Noé está alcançando, né? De ter abundância sobre a terra, de Noé conquistando a bênção. Então vamos ter um olhar agora mais contextualizado. Noé tinha graça diante dos olhos do Senhor. Noé tinha aliança com Deus, né? Noé foi visto como justo. Noé obedeceu à voz do Senhor, e diante de todo esse cenário, né? Aliás, também Noé foi honrado, e agora Noé alcança a bênção diante de tudo isso que foi falado. Qual é a bênção dele? Povoar abundantemente a terra, frutificar e multiplicar sobre a terra. Então Deus está colocando para ele primeiro a questão da descendência e da prosperidade. Dele justamente diante dessa terra renovada, dessa terra agora abençoada por parte do Senhor, Deus, a partir daí, conferir a Noé uma bênção, a multiplicação, a descendência e a prosperidade. Vamos lembrar que da descendência de Noé, né, você tem aí apontando diretamente para Cristo. Né? Se você olha lá a linha genealógica que a Bíblia coloca, você vê Noé e Cristo numa mesma linha genealógica. Então, essa descendência é uma descendência abençoada por Deus, né, devido a essa palavra, de povoar, de abundantemente sobre a terra, frutificar, prosperar, ok? Então, olha só que bênção. Mas não acabou por aí. Ainda tem o versículo seguinte. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então perceba que Noé foi grato diante da bênção que ele conquistou. Depois de tudo isso, depois desses 40 dias de dilúvio, desse período que ele esteve na arca, né, diante desse cenário e diante da bênção conquistada, Noé agradece ao Senhor, oferece o seu melhor a Deus diante do altar, oferecendo holocaustos, ok? E o Senhor se agradou disso, olha só, no 21 do capítulo 8. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Você tem aqui uma característica importante, estabelecendo as estações do ano da parte de Deus. Né? E novamente,
Deus retoma a aliança que agora estabelece com Noé novamente, né? Então, Deus renova essa aliança com Noé, ok? Bem, então Noé aí conquista a sua bênção. Eu vou apontar lá no capítulo 9 do versículo 7 de Gênesis, que diz o seguinte: mas vos frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Noé conquistou a sua bênção. Então, de certa maneira, espiritualmente, nós podemos ter algumas conclusões aqui. Nós podemos observar que lá em Deuteronômio 28 falava que as bênçãos nos alcançarão se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor. Em todo momento, Noé adotou uma postura, primeiro, diferencial da sua sociedade, uma postura de obediência, né? Uma postura de permanecer firme. E a partir daí, ele alcançou a bênção, que foi a multiplicação, que foi da sua descendência, a prosperidade, de começar numa terra renovada depois do dilúvio. Agora, cabe a nós refletirmos aí, refletir de maneira espiritual. Diante de todo o cenário que nós estamos vendo, né, nós podemos ver aqui na Bíblia que Deus não se agradou da maldade que o mundo está. Será que quando nós olhamos o mundo hoje, nós ligamos a TV, será que os níveis de maldade do ser humano hoje são uma sombra do que foi desse período? A questão é que diante dessa maldade que tem se multiplicado, de certa forma, você que me assiste, você que provavelmente está na sua quarentena em casa, você está vivendo na pele uma situação de, muitas vezes, situação atípica, onde muitas vezes muito do que nós estávamos acostumados a fazer, agora nós estamos em casa de maneira limitada, e de certa forma, tendo agora esse momento de reflexão, nós podemos concluir que na vida de Noé, Deus achou graça na vida de Noé, por justamente ter essa postura de obediência. Então, que diante desse tempo de incertezas, dúvidas, medo, nós possamos nos refugiar na nossa arca. A nossa arca que é Cristo Jesus. Cristo está conosco. A própria palavra diz lá nos Evangelhos: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está conosco. Cristo está dentro da arca. Deus estava com Noé na arca. Deus está conosco também. Então, que nós possamos nos guardar, que nós possamos nos tranquilizar, que nós possamos descansar em Cristo Jesus, porque Ele está no nosso barco. Ele esteve no barco também daqueles apóstolos quando aquela tempestade ocorreu, e que de maneira muito tranquila, muito serena, né, ele exemplificou o quanto que a presença de Deus muda tudo. Muda tudo. Então, que com essa palavra nós possamos descansar, que nós possamos ter a certeza que mal nenhum chegará em nossa casa, porque Cristo está conosco. Cristo nos guarda com teu sangue, e a obediência vai gerar a bênção. Você vai conquistar a bênção na postura de obediência ao Senhor. Obedeça o que a palavra de Deus tem para dizer para você. Então, eu encerro aqui a minha fala com vocês, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que toda palavra que é dirigida sirva para a honra e glória do Senhor, que sirva para a transformação, que sirva para a libertação de quem precisa e quem está assistindo esse vídeo, que sirva para edificação, que essa palavra sirva de libertação, que sirva de edificação, que sirva de avivamento em tempos tão incertos e tão difíceis. Lembremos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ainda mais, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso para nós já é uma certeza e uma bênção por si só. Então, desde já, louvo e agradeço a Deus pela oportunidade,
que toda palavra seja para a honra e glória do Senhor, né? E eu agradeço a igreja em nome de Jesus. Amém.